Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Na verdade, esse vídeo ele já não é um vídeo recente, né? Na verdade, não é que ele não é recente, é que eu ainda estou na época de postar os vídeos do aniversário do Marcos aqui pra vocês, né? Dos processos aqui do aniversário. Então, dessa vez a gente vai decorar o bolo juntos, né? Que é o bolo de corte. Gente, ficou imenso o bolo. Eu já falei pra vocês que eu sou bem exagerada, né, em relação aí à quantidade. Mas falar pra vocês que não sobrou bolo, tá? O único bolo que sobrou foi o redondo. Os outros 6 quilos de bolo que eu fiz foram todos embora. E aí a gente vai decorar esse bolo junto aqui nesse vídeo, tá bom? Então bora lá. Gente, então bora lá, vou pegar esse bolo aqui pra poder decorar com vocês. Pro aniversário dele, igual vocês acompanharam aí nos outros vídeos anteriores aqui do canal, eu fiz 2 bolos, que foi o bolo de corte, que é esse daí, e um bolo retangular não, um bolo redondo. Ambos com o mesmo sabor, com a mesma massa e com o mesmo, né, de fato, recheio e tudo mais ali. A diferença é que a gente queria um bolo retangular pra poder cortar e servir para ficar mais fácil e mais despreocupados, e outro para colocar na mesa. Então aqui eu fiz um bolo de tamanho G, esse daqui a forma tem 26 por 36, é o tamanho G do meu cardápio, e o recheio desse bolo ele era de coco com abacaxi. Tá? Então eu fiz aqui um beijinho de coco tradicional, cozinhei o abacaxi e fiz a montagem aí, né, o recheio. Já tem montagem desse bolo aqui no canal pra vocês, né, que eu fiz ali nos vlogs anteriores. Então, se vocês querem ver tudo passo a passo, tudo certinho, como que eu fiz a prensagem, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que vocês encontram por lá, beleza? Então, eu virei aqui o meu bolinho no cake board, né, que de bolinho não tem nada, que era um mega de um bolão. Eu virei aqui no cake board, esse cake board é o tamanho 6, tá? A numeração 6 dele. E eu vim fazendo já a pré-camada aqui do meu chantilly. Vocês sabem que o bolo retangular, ele acaba sendo um pouco mais escasso de decoração, né? A gente sempre acaba ali meio que reproduzindo o mesmo estilo de decoração. Então, aqui eu só trabalhei com chantilly branquinho mesmo, porque era a melhor opção. Eu já tava decorando esse bolo super tarde. Eu tava decorando esse bolo já era pra mais de 10 horas, né, pra vocês terem noção, e aí ele iria ser consumido no dia seguinte, né, então o aniversário foi no domingo, eu decorei já todos os bolos no sábado à noite, e falar pra vocês que foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, porque sempre quando tem aniversário, eu pego pra decorar o bolo exatamente no dia do aniversário, e eu sempre me atraso, eu sempre fico mega cansada, eu sempre me atraso. Às vezes o pessoal chega, eu tô enfiada no ateliê ali, fazendo a decoração do bolo. Então, eu decorei esse bolo já no dia anterior. E por se tratar de um bolo de corte, eu sinto mais segurança na questão da decoração dele, de deixar ele na geladeira, do que um bolo redondo, tá? Sei lá, gente, é intuição minha mesmo, sabe? Então, eu já peguei pra decorar no próprio sábado. E é importante frisar também, gente, que esse bolo, por ter abacaxi, assim, se for o abacaxi sem estar cozido, você tem que tomar cuidado, né, no tempo de geladeira que você vai deixar esse bolo, porque pode acontecer, sim, dele azedar, dele estragar, alguma coisa do tipo, por conter fruta, tá? Aqui o meu abacaxi, ele estava cozido, então a chance é menor, tá? Então sempre se atentem nisso, se você vai ali, tipo, fazer o bolo com antecedência, só se atente no tipo de recheio que você tá utilizando, né, pra não correr o risco de soltar água, alguma coisa do tipo. Mas aqui, por ser cozido, o abacaxi tava bem tranquilo, e aí eu deixei depois na geladeira com a temperatura bem baixinha da geladeira, pra não correr o risco desse nosso chantilly ele ressecar e ele rachar, que de fato é o que acontece quando a gente tá trabalhando ali com o chantilly, que ele vai ficar na geladeira. Se a geladeira estiver muito forte, o chantilly ele vai rachar, tá? Ele vai ressecar e vai rachar. Então é super tranquilo você decorar um bolo de um dia pro outro, mas você tem que tomar alguns cuidados ali, tá bom? E aí aqui agora, vocês viram que eu fiz a pré-camada e eu, claro, com certeza iria vir fazendo um trabalho de bico na lateral. Então aqui, gente, eu tô utilizando o bico 1M, geralmente o bico que eu utilizo para poder fazer o trabalho de bico na lateral dos bolos é o bico 123, que é um bico folha, né? E aí, nesse caso, eu optei em fazer com o bico 1M mesmo, porque eu queria uma textura diferente na lateral. Então, aqui eu bati o meu Amélia Supreme, por isso que vocês estão vendo aí que ele é bem branquinho, é porque é o Supreme. Então, eu bati ele e vim fazendo esses desenhos, assim, na parte da lateral do bolo. Eu ainda não tinha alisado a parte de cima, tá? Eu depois em
cima a gente vai vir fazendo outro acabamento. Mas se você quer a parte de cima do seu bolo lisinha, você já tem que começar por ela, tá? Pra depois ter o acabamento ali certinho da sua decoração. Mas aí, basicamente, é isso. Você vai pressionando, vai mantendo o bico em pé pra você conseguir fazer esse desenho na lateral. Bom, gente, vocês viram aí que eu finalizei o trabalho de bico na lateral, aí eu vim com aquela mini espátula e vim colocando toda a pontinha do trabalho de bico pra dentro desse nosso bolo, né, puxando ela pra dentro, e depois com o mesmo bico M eu vim fazendo esses detalhes aí na parte de cima do bolo. Eu sou péssima pra poder nomear as coisas, então pra mim isso daí é considerado como se fosse um rococózinho, que você faz uma ondinha, depois você puxa, faz outra ondinha, puxa, faz outra ondinha. Eu, pra poder explicar o nome das coisas, eu sou péssima. Pra poder explicar a vocês, minhas alunas, eu consigo. Agora, vai pedir pra eu ensinar os nomes. Aqui em cima, o que você pode vir fazendo? Pode vir fazendo roseta, pode vir fazendo esse trabalho de bico assim, pode vir fazendo pitanga. Realmente, a gente precisa de um trabalho de bico ali em cima pra poder dar o acabamento da espátula que a gente puxou, né? Que senão vai ficar feio. Ou senão você pode tacar a lasca de chocolate aí em cima e é isso, entendeu? Mas eu decidi fazer os dois. Eu decidi fazer tanto o trabalho de bico em cima, como também jogar as coisinhas por cima do bolo que vocês vão acompanhar aí. Gente, esse chantilly, ele tava assim, perfeito pra trabalhar. Ele tava sedoso, ele tava brilhante. Vocês estão vendo aí, né? A facilidade que eu tava de trabalhar no trabalho de bico com ele, no ponto. Porque ele tava assim, bem branquinho, bem lindo. Eu fiquei apaixonada nesse trabalho de bico assim. Por mais que às vezes eu dava uma engasgada ali na hora de fazer, fazia o movimento errado. Mas o resultado no bolo ficou lindíssimo, eu gostei bastante. E aí, depois que a gente fez esse trabalho de bico na lateral, só pra realmente dar o acabamento, eu vim colocando um pouquinho de coco flocado por cima. Aqui que eu tô utilizando é o coco flocado úmido e adoçado, que é o mesmo que eu acabei utilizando no recheio, né? Eu não gosto muito do coco flocado úmido, o adoçado, né? Eu gosto de sempre usar sem ser o adoçado, mas nesse dia eu não achei, minha mãe comprou esse mesmo pra eu poder usar. E eu falo minha mãe, gente, porque minha mãe que comprou todos os materiais pra eu poder fazer o bolo de aniversário do Marcos, entendeu? Por isso que ela que comprou esse ponto daí, mas enfim. Aí eu vim espalhando aí o coco flocado, né, pra deixar bem característico ali que era um bolo de coco. E aí depois eu fiz algumas raspinhas
com um raladorzinho de casca de chocolate branco. Então eu já vim colocando um monte de casca de chocolate branco aí em cima também, só para dar esse acabamento. Ficou extremamente cheiroso esse bolo, porque juntou o cheirinho da massa com recheio, o chocolate em cima, ficou mega cheiroso. E aí eu também taquei um monte de raspinhas aí por cima, né, pra dar o acabamento. E basicamente foi esse o resultado do bolo. Ficou bem simples, bem branquinho, mas bem lindo também, porque eu adorei. Gente, pesei o bolo. Eu pesei em cima dessa tábua, depois agora eu abati o valor da tábua, né? Deu 6,358 kg. E o resultado do bolo ficou assim, ó. E agora focando melhor aí pra vocês como que ficou o resultado do bolo, o trabalho de bico na lateral, o trabalho de bico também na parte de cima e a parte ali dos chocolates onde a gente colocou as raspinhas e tudo mais. É bom que dá um crocante, né, porque você pega alguns pedacinhos e você sente aquela textura crocante no bolo na parte de cima. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Tô fazendo essa introdução aqui depois pra vocês, né, porque, como sempre, a correria da confeiteira. A finalização do vídeo, enfim. Mas esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.